Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos, muito bom dia, meus irmãos, bom dia a todos, com alegria nós chegamos até você, com alegria, com fé, com amor no coração e com a felicidade, a certeza de saber que Deus mais um dia nos abençoará. E como tem passado rápido, gente, já estamos praticamente andando já quase final do ano. Escuta o que eu estou dizendo. Claro, estamos na metade, mas a metade daqui para o final é mais rápido do que foi do começo até aqui. Claro que a gente pensando assim em nível de horas, e é claro que não muda, mas com tantas coisas para fazer, tantos afazeres, tantas coisas realizando, de repente nós olhamos e falamos assim: poxa, passou tão rápido, eu nem percebi o dia passando. Porque hoje nós estamos vivendo um tempo que Jesus falou sobre isso, dias abreviados, ou seja, as multidões de coisas a fazer no dia a dia, ou seja, muitas coisas, muitas atividades, faz com que se percebe menos. Parece que passa mais rápido o tempo por causa do excesso de atividades. Então já estamos aí, já na metade do ano, daqui para ali, tem eleições, depois já vem aí final do ano e vai ser tudo muito rápido. Mas eu quero aproveitar o nosso tempo com vocês, quero perguntar, você já tem o pão? Já tem o pão aí? Gostaria de orar com você, tá? Gostaria que você tivesse o seu pão aí para nós orarmos juntos, nossa oração, lembrando que no outro domingo já teremos novamente também a nossa Santa Ceia e você não pode perder a Santa Ceia aqui, vamos estar participando juntos e vamos receber a presença, a unção, a graça de Deus. Esse nosso encontro é marcado pela certeza de que nós estamos no lugar certo, fazendo a coisa certa com Deus que é mais do que certo. Efésios capítulo 5, versículo de número 14 em diante. Hoje eu vou avançar para nós falarmos de pessoas que tiveram muitos resultados em um único dia. Vamos ver aqui. Deus, o nosso Deus, é aquele que não está ligado ao tempo. Quem está ligado ao tempo somos nós. Nós estamos ligados às estações. Nosso Deus está ligado à eternidade. Deus não está olhando e dizendo, puxa, agora são 10 horas, puxa, o pastor Zé Maria vai entrar no ar agora. Não, Deus não está ligado ao tempo. Deus não está ligado a... estamos no segundo semestre do ano. Não, Deus não está ligado a isso. Deus está ligado à eternidade. Mas você e eu estamos ligados ao tempo. Então nós precisamos entender o tempo, entender o que fazer, entender como viver isso. E é isso que eu estou aqui nesses dias reforçando, enfatizando a sabedoria, a importância da sabedoria em relação ao tempo. Por exemplo, Efésios capítulo 5, verso 14 diz: pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Então, já falamos disso, Não podemos andar com quem está dormindo. Quem é que está dormindo? São aquelas pessoas que elas sabem o certo, mas elas fazem o errado. Elas optam pelo errado. Elas sabem o que agrada a Deus, mas elas preferem viver como se não tivesse nenhum compromisso com Deus. Estes são os que estão dormindo, adormecidos na fé. E quem são os mortos? Os mortos são aquelas pessoas que deliberadamente elas já decidiram, eu não quero mais saber, para mim não importa mais, e elas deram totalmente as costas para as coisas de Deus. Estes são aqueles que estão mortos espiritualmente. Nós temos que orar pelos dois grupos, claro. Temos que orar para que o que dorme desperta e temos que orar para os que estão mortos se levanta, É tão triste hoje, ou se levante, é tão triste hoje vermos pessoas dormindo espiritualmente, outras mortas espiritualmente.
Um dia eu conversava com alguém que dizia assim, poxa, por que você deixou de frequentar a igreja? Ah, porque aconteceram umas coisas e hoje eu não quero saber mais, não quero nem ouvir falar. Olha como é triste. Como é triste você ouvir pessoas que foram fiéis, andaram com Deus e hoje viraram as costas totalmente. É claro que quando nós paramos e analisamos, nós veremos um comportamento de alguém no decorrer da vida dessa pessoa que acabou gerando nela algo negativo, sabe? Eu não acredito que a pessoa se decepciona com Deus. Essa pessoa não se decepcionou com Deus, ela se decepcionou com alguém e esse alguém é um ser humano que talvez por comissão ou por omissão acabou praticando alguma coisa que escandalizou aquela pessoa. Como tem pessoas que às vezes usam de certos artifícios que acabam às vezes enganando as pessoas e consequentemente as pessoas acabam ficando desmotivadas e às vezes não querem saber mais da fé, da vida com Deus, do caminho com Deus. E algumas pessoas acabam desistindo da vida cristã e do propósito de servir a Deus. Então, nós temos dois grupos aqui. Ambos têm que despertar. Primeiro, quem tem que despertar? Quem está dormindo. Depois, quem tem que levantar? Quem está morrendo espiritualmente. Eu não posso permitir que você morra espiritualmente. Eu preciso te ajudar espiritualmente, por isso estamos aqui. Vede prudentemente, o Senhor está dizendo aqui, como andai, tá? Vede prudentemente como andais. Não andem como nécios, e sim como sábio. O que é andar como nécio? É andar achando que tudo é daquele jeito. Não é. Existem pessoas e pessoas. Existem pessoas que gostam de você, existem pessoas que não gostam de você, existem pessoas que te elogiam com elogio sincero, existem pessoas que te elogiam com falsidade. Isso tudo acontece, ou seja, eu não posso ser nécio. Nécio aqui é o simples, a Bíblia chama de simples, ou imprudente também. É aquela pessoa que ela não tem a capacidade de enxergar como um todo. Ou seja, quando ela vê os problemas vindo sobre ela acha que Deus a abandonou, que Deus a deixou, que Deus não está cuidando dela. Ou seja, ela não consegue saber que na vida teremos aflições. E é o que o Senhor disse, na vida teremos aflições. Então nós temos que andar de forma prudente e nós temos que andar de maneira sábia, de maneira inteligente. Algumas pessoas até às vezes fogem um pouquinho do que está escrito. E aí que está o problema, que nós não podemos fugir do que está escrito. Nós temos que andar em cima do que a palavra de Deus diz. O que mais que ele diz? Remindo o tempo, porque os dias são maus. Então, como é que eu tenho que andar? Eu tenho que andar não como insensato, eu tenho que andar como sábio, fazendo duas coisas, remindo o tempo, porque os dias são maus. Pastor José Maria, o que significa remir o tempo? Remir o tempo quer dizer aproveitando ao máximo cada ocasião, cada oportunidade. O que é que eu tenho que fazer? Aproveitar ao máximo cada oportunidade. Nós temos duas coisas que são extremamente importantes nas nossas vidas. A primeira é o tempo, e aí quando se fala desse tempo aí, porque quando nós falamos de tempo, existem duas formas de expressar no grego. O cronos, que é uma forma de se expressar, né? E o kairos, ou seja, um está se falando das oportunidades e o outro está falando do cronômetro. Então são duas coisas que caminham juntas. Tempo, eu precisar aproveitar bem o tempo, ok? As 24 horas que eu tenho, mas também eu preciso saber aproveitar as oportunidades, porque existem pessoas que elas não sabem aproveitar bem as oportunidades. Elas não sabem aproveitar as oportunidades para falar com um parente, para participar de uma festa de aniversário, para participar de uma festa de casamento. Um dia uma pessoa me perguntou: Pastor Zé Maria, eu posso ir no casamento da minha falou o nome lá, não lembro agora. Eu posso ir? Eu falei, sim, claro, por que não?
Ela falou, porque o pastor da minha igreja falou que eu não posso ir, porque a festa vai ser num clube. Eu falei, mas qual que é o problema? Não vejo problema nenhum. Aí, uma outra pessoa me perguntou, pastor, teria problema eu ir no casamento do meu filho? Né? Porque, pastor, o pastor diz que não vai fazer o casamento. Para começar, o pastor da igreja não quis fazer o casamento. E aí eu falei, manda os nubentes vir falar comigo. E aí eu descobri que o que aconteceu? O pastor não queria fazer o casamento, por quê? Porque o pai da menina, o sogro do rapaz, queria, a menina não era da igreja. E o sogro queria fazer uma festa para a filha. Então eu disse, não, eu vou alugar um buffet e vou fazer uma festa para minha filha. Vai ser... O rapaz era da igreja, a menina também ia na igreja, se não me engano, mas o pai que iria fazer a festa, ele ia fazer a festa do jeito dele. E aí o pastor falou, não, então não faço o casamento e não vou na festa. Eu falei, olha, pode marcar lá que eu vou e faço o casamento, porque assim, veja bem, às vezes você fala assim, não vou fazer, você não perderia muito mais, porque você vai ter ali uma família ferida, uma família chateada, uma família ferida, principalmente. Eu falei, não tem problema, Jesus foi lá na festa lá, que convidaram Jesus para ir no casamento, Jesus não foi? Então, eu digo também, vou ter minha postura como pastor, vou chegar lá, não importa a música que esteja tocando, eu vou ministrar o casamento, né, dentro da liturgia cristã, vou ministrar o casamento, vou fazer os votos, né, do casamento, vou abençoar os noivos e glória a Deus. Se eu quiser esperar o jantar, eu espero, se não, eu cumpri a minha parte ali, abençoei o pessoal. E eles ficaram tão felizes, mas tão felizes que depois o pai veio agradecer, pastor, puxa vida, que legal, fiquei muito feliz. Olha o testemunho, aproveitando sempre as oportunidades. Eu poderia contar aqui, não sei quantos testemunhos disso, casos assim que nós tivemos que ter muita sabedoria para aproveitar a oportunidade, para poder falar com as pessoas, para poder conversar com as pessoas, para poder atender as pessoas. É uma visita na casa. Uma vez eu lembro que eu fui fazer uma visita no pronto-socorro, salvo engano, aliás, na Santa Casa, em São Carlos mesmo, foi em São Carlos. E aí o rapaz, a família perguntou, mas pastor, mas o senhor iria? Porque o rapaz não é crente. Eu falei, não, mas eu não visito só crente, quem falou? Fui lá avisar, mas ele é católico. Eu falei, não tem problema, qual o problema? Vou lá fazer oração para ele e tudo. Então, assim, o que eu quero que você entenda, que nós temos que aproveitar as oportunidades, né? Então, tem igreja que faz com que as pessoas não aproveitem bem as oportunidades. Parece que tudo é pecado, parece que tudo não pode fazer. Até me perguntaram uma vez, pastor, tirar foto perto da árvore de Natal é pecado? Eu falei, nunca vi na Bíblia escrito que seja pecado. Então tem coisinhas que, assim, como é que eu poderia dizer para vocês? São coisas que não são relevantes para ser levada em algumas discussões, porque são coisas que não vão afetar a sua fé. Claro que se for afetar a sua fé, imagina se for para ir fazer um casamento num lugar, mas se eu tiver que participar, claro que eu não iria participar da festa em si, vamos dizer ali do pula-pula, do bucutu-bucutu deles, mas eu vou estar ali como representante de Deus. Eu lembro que uma vez em Dourados, Mato Grosso do Sul, em 2001, quando eu passei em Dourados, o pessoal do CDL fez naquela cerimônia que eles fazem no final de ano, e eles quiseram dar para a TV Dourados, naquela época que eu era diretor, eles quiseram dar uma homenagem, né? E aí quem foi representar a TV foi eu. E lá depois chamaram os empresários lá na frente, e aí chamaram também o representante da TV Dourado, gritaram lá o nome do pastor José Maria. Aí todo mundo ficaram assim olhando, porque lá em cima do palco eles entregaram champanhe, encheram as taças com champanhe para o pessoal, e aí ficaram olhando assim para ver, e agora? Agora pronto, agora o pastor, coitado, tá lascado, como diz o outro, né? Aí eu peguei água,
Eu lembro que eu peguei e falei, não, me dá aqui água aqui. Peguei uma garrafinha d'água lá, pedi o garçom para colocar água na minha taça, não tem problema, todo mundo levantou lá, eu levantei a minha com água lá. Sabe por quê? Porque você precisa honrar a fé ali. Claro, depois que a gente terminou, mas nem a água eu bebi, Depois que levantou ali, eu fiz questão de devolver do jeito que botou a água, segurando a água na minha garrafinha com água, coloquei na taça ali, na hora que eles levantaram, eu levantei também, né? E depois eu fiz questão de devolver na bandeja do garçom, devolvi a taça lá. Aí o pessoal ficaram olhando. Depois teve até um jornalista que falou comigo, né? Falou assim, pastor, quando eu vi, eu falei, meu Deus, e agora? Coitado do pastor, o que o pastor vai... O que vai ser agora do pastor Fábio Dorta, né? Que era o jornalista lá, até um abraço para ele se estiver assistindo a gente aí, família também. E na época ele falou assim, depois ele me falou, pastor, naquela hora eu pensei, falei, agora pronto. Aí ele até disse, pastor, mas o senhor teve uma saída de Deus. Eu falei, olha, Fábio, não sei nem como foi, mas na hora Deus dá a saída, sabe? Então, quando você quer honrar Deus e de uma certa forma ficou ali um testemunho, né, de alguém que teve um comportamento de uma forma que honrou o nome de Jesus, mostramos ali que você pode ser bem-sucedido e manter a sua postura de cristão, a sua postura de homem de Deus, a sua postura de mulher de Deus, compreende? Nessa sociedade que está adormecida ou nessa sociedade que está, infelizmente, morta. As pessoas não têm mais apreço pelas coisas de Deus. Infelizmente hoje, gente, nós olhamos que famílias inteiras estão sendo colocadas aí de uma forma destruída, de uma forma que tem sido desprezado os valores da família, etc. Então, aqui está o grande segredo de nós sabermos viver bem cada dia. Agora, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, eu vou começar agora uma série e vou falar sobre pessoas que viveram muito em um único dia. E aí eu teria que começar, e vou começar, falando lá do livro de Gênesis. Gênesis, eu vou subir, e aí nós vamos caminhando, se você puder não perder os próximos nossos programas, tá? Porque aí nós vamos ter aqui um grande... entendimento. Começando de Gênesis, pessoas que fizeram muito, tiveram muito de Deus em um único dia. E é o meu desejo que você tenha muito de Deus num único dia. Que você tenha muito de Deus num único dia. Antes de eu entrar aqui, em Gênesis capítulo de número 11, versículo 31, diz assim, ó: tomou Terá Abrão, seu filho, e Aló, filho de Arã, filho de seu irmão, e Sarai, sua mulher, mulher de seu irmão Abraão, seu filho Abraão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã, e foi até Arã, onde ficaram. E havendo Terá vivido 205 anos, morreu em Arã. Terá começou, mas não terminou a jornada que ele começou. Existem pessoas que começam bem, mas não terminam. Esta é a mensagem de hoje. Pessoas que começam, mas não terminam, porque elas não sabem valorizar o tempo. Tem o tempo para começar e o tempo para terminar. Você precisa, e entre o começo e o final, você precisa percorrer o percurso. Você não pode ficar parado. E aí o que diz aqui, diz a Bíblia que Terá, ele cometeu um erro, né, de logística, vamos assim dizer, se fosse na linguagem de hoje, que ele acabou ficando parado em Arã. E ele acabou morrendo. Quantas pessoas também pararam em Arã? Arã talvez é a igreja que você está hoje. Que você está aí preso, amarrado, você está sentindo, né, para baixo, a sua espiritualidade está caindo, mas você não sai porque o pastor falou que se você sair, você está em pecado. Se você for para outra igreja... Um dia desse eu vi um pastor, até, né, falando, até um líder famoso dizendo assim, olha, se você... deixar a igreja, você está em pecado. O pecado não está, pastor, isso aí não é verdade.
qualquer pessoa, qualquer filho de Deus, com tantas boas igrejas que nós temos no Brasil, qualquer pessoa, se você não quiser ficar na igreja que você está, você é livre para sair e procurar qualquer outra igreja e congregar nela. Não precisa você ir vir para a minha igreja. Não precisa, você é livre. Nós temos direito constitucional, inclusive, o direito de ir e vir. Aliás, o direito de não se associar e de não permanecer associado. Então você tem esse direito. Então olha só, e Deus respeita esse direito, né? Então você está numa igreja. Ah, eu posso mudar, pastor? Claro que pode. Se você quiser ir para outra igreja, você pode, você é livre. Entendeu? Desde que você não abandone a fé. Que você não pode abandonar a fé. Você não pode abandonar a sua vida cristã. Agora, quanto às denominações, não existe uma que seja melhor que todas. Todas possuem erros e acertos. Todas estão em processo talvez de melhoria. Algumas fizeram como Terá, pararam no tempo, deixaram de crescer. Mas outras estão caminhando. E aí quem sou eu para dizer que esta ou aquela é melhor? Inclusive, não estou nessa posição de julgar qual é a melhor. A nossa parte é lutar para que nós sejamos melhores. E aí, falando aqui para você, você é livre, você pode congregar aonde você sentir no seu coração. Se quiser, pastor, mas eu preciso pedir a bênção do pastor. Mas quem deu a bênção para Paulo quando ele começou a pregar o evangelho? Foi Pedro? Se você descobrir que quem deu a bênção para Paulo pregar, eu, sinceramente, eu ficaria muito feliz, né? Mas não está escrito na Bíblia, então você não vai conseguir encontrar, porque quem deu a bênção para Paulo pregar o evangelho foi o próprio Senhor Jesus Cristo. Em Atos 9, Jesus apareceu para Paulo e ele teve aquela queda, viu o resplendor de luz, foi para Damasco. Quem orou para Paulo voltar a enxergar não foi o bispo, não foi o apóstolo Pedro, não foi o pastor fulano. Quem orou para Paulo voltar a enxergar foi um homem chamado Ananias, que apareceu só naquele momento ali, um servo de Deus que apareceu naquela hora para orar para Ananias voltar a enxergar. E ele batizou Paulo, e Paulo começa a pregar o evangelho. E só 3 anos depois foi que Paulo foi encontrar Pedro pela primeira vez. Então você vê que ali, desde esse tempo, o monopólio já não existiu na igreja de Cristo. Nunca existiu e nunca existirá, porque a igreja é de Cristo Jesus. Então, Jesus que manda na igreja. Jesus chamou Paulo, chamou Pedro, chamou Silas e outros e muitos outros. Então, é interessante falar disso, porque tem pessoas que acham, mas eu preciso da bênção tal, eu preciso da cobertura tal. Não, você precisa da cobertura de Jesus, você precisa estar debaixo do poder do Espírito Santo, você precisa andar com Jesus, é isso que você precisa. Então, o Abraão, nós vamos começar a falar sobre isso aqui a partir do próximo domingo. O Abraão, o Senhor Terá, saiu para ir para a terra prometida, mas ele não chegou na terra prometida, porque ele chegou num lugar chamado Harã, e ali ele passou a viver e acabou morrendo ali, sem entrar na terra de Canaã. Você precisa entrar na terra de Canaã, você precisa avançar, você precisa continuar crescendo, você precisa deixar as coisas, vamos dizer assim, depois nós vamos ver que Deus aparece para Abraão e diz: sai da tua terra, da tua parentela, vá para a terra que eu te mostrarei. Aí Deus começou a tratar com Abraão, porque o pai de Abraão era uma pessoa que começou bem e parou no meio do caminho. Sua vida espiritual parou? Sua vida espiritual está estacionada? Parece que você não está produzindo, melhorando espiritualmente? Parece que você está preso espiritualmente? Pois então, essa série de mensagens que nós vamos fazer aqui, ela vai desbloquear você. Ela vai fazer com que você comece a andar. Só que você vai enxergar coisas que talvez você não tinha visto ainda. Você vai começar a ter uma visão que talvez você ainda não tinha percebido. Então fique conosco todos os domingos, às 10 horas da manhã, aqui no YouTube, nós teremos o nosso culto online. E agora eu quero falar de pessoas que viveram muito, que fizeram muito em um único dia, receberam grandes coisas em um único dia. Eu quero orar para que você também receba muito em um único dia. Quer orar comigo? Ô Pai, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, agradeço a Ti, meu Deus, pela vida de cada pessoa que ora comigo, que está orando agora, dizendo: Deus,
aqui nas tuas mãos também eu entrego a minha vida. Nas tuas mãos eu me coloco, nas tuas mãos eu agradeço a Deus por estar nos ajudando e nos abençoando. Pai, eu te peço agora, abençoa cada pessoa que vai comer deste pão e vai beber desta água, sejam abençoados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pode pegar o pão, pode comer agora, receba a bênção de Deus. Pode beber da água também, tá? Você sabe por que nós comemos o pão e bebemos da água? Por causa de uma promessa que diz: abençoarei o vosso pão e a vossa água e tirarei do meio de vós as enfermidades. Marque aí, Gênesis capítulo 12, a partir do próximo domingo. Nós vamos falar sobre pessoas que fizeram muito em um único dia. Isso vai acelerar tua vida espiritual. Você vai querer assistir mais vezes. Com certeza você vai querer convidar os seus parentes e amigos para nos acompanhar. Estou certo disso, tá? Então, convide as pessoas, fala para elas, olha, todo domingo, se você ainda não assiste, você precisa assistir o Pastor José Maria, porque serão momentos especiais que nós estaremos participando aqui com todos vocês. Sempre no horário das 10 horas da manhã, tá bom? Então, gente, que Deus abençoe. Se você tiver alguma dúvida, pode deixar na descrição do vídeo aí, se você gostou do vídeo, se foi interessante para você também. Pastor, olha, está me ajudando bastante. Deixa o seu comentário aí, porque é importante para o YouTube também saber que nós aqui estamos. Tá bom? Deus abençoe. Vejo você na quarta-feira, 10 da manhã, e com mais um programa, com mais um culto online. Deus te abençoe e até lá.